Já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Hoje, o Vida e Saúde abordando o assunto cálculo renal. Se tem alguém nesse planeta que conhece do assunto, está aqui hoje, viu? Doutor Renato Nardi Pedro, médico urologista e especialista em cálculo renal. Entre parênteses, esposo da doutora Sinira, pai do Gabriel. Olha que maravilha, né? Ô, doutor, nós temos uma foto aí, diretor? Nós temos uma foto, assim. Doutor, a gente tem os 2 rins, etc. Então, eu vou fazer uma pergunta assim, nós terminamos no bloco passado, falando assim que a urina é aquilo que o nosso organismo está rejeitando, está mandando embora, né? Eu vi, doutor, algumas matérias me preparando para o programa, tem algumas tendências, enfim, eu não sei se até o senhor pode responder ou não, que tem gente que aproveita a urina para beber e faz urinoterapia. Isso existe, é mito, é realidade, procede, tem algum efeito, doutor? Imagina beber a própria urina. Pois é, tem algumas coisas que a gente não consegue explicar como médico. O que é o médico? O médico é um indivíduo que estudou com base científica, em livros que foram resultados de pesquisas baseadas em fatos comprovados cientificamente por observação. E tem algumas coisas, algumas novidades que o meio médico não consegue explicar em termos de benefícios. Por exemplo, beber a urina como para trazer algum benefício para o ser humano. Isso não existe. O corpo já está rejeitando isso. Perfeito, a não ser que seja algumas condições extremas. Você está no deserto, não tem água, etc. É um extremo, é a vida extrema, né, doutor? É uma sobrevivência. Agora, fazer isso como de costume, porque alguém famoso fez, e assim... Cuidado com esses modismos, né, gente? Cuidado com esses modismos, gente. Às vezes, assim, eles fazem, às vezes nem é urina, mas estão formadores de opiniões e levam as pessoas a fazerem o mesmo. Cuidado com esses modismos, viu? Perfeito. Então, assim, tudo que não tem comprovação por estudo científico, a gente não pode recomendar para alguém, para um terceiro, porque a gente não tem... Na via das dúvidas, pergunte ao médico. Perfeito. Ô, doutor, assim, a gente sabe, eu vou mentalizar aqui um desenho. Os 2 rins, aí tem uns canaizinhos, que eu já aprendi que é ureter, depois chega na bexiga e depois tem a uretra quando a gente vai eliminar, né? Tem imagem aí, doutor? O diretor. Isso, tá lá, ó. Perfeito. Os 2 rins, ureter, a bexiga lá embaixo, assim. Onde é que, o assunto de hoje é cálculo renal, onde é que surge o cálculo? É lá no rim, doutor? Isso, o cálculo renal surge lá em cima, onde a urina é fabricada. Então, assim, tem uma analogia muito boa também. Imagine uma nascente de um rio. Então, tem um local que geralmente fica pingando umas gotinhas, certo? Essas gotinhas são lá os cálices do rim, é onde a urina fica pingando, é onde a nascente começa. Depois, com o fluxo de outras bicas, outras nascentes, vai surgindo um caminho de urina. Esses são os cálices, que encontram alguns outros, que se tornam os riachinhos bem finos. Esse é a pelve do rim, é o funil. E quando esse riacho já está um pouco mais encorpado, ele desce até a bexiga num tubo, que é o ureter. E quando esse chega na bexiga, a bexiga é uma lagoa de reservatório. Essa lagoa vai escoar para fora, que é a uretra. Então, assim, onde se forma o cálculo? O cálculo se forma lá em cima na nascente, onde está pingando a urina. Então, é ali que se formam os cristais, pequenininho, que o tempo eles vão se acumulando, eles vão ganhando peso, e daí eles se deslocam, e às vezes entupindo algum lugar desse funil. É assim que se formam os cálculos. E isso é comum de todo ser humano, doutor? Esse processo, essa engenharia, etc., é do ser humano completo. Agora, por que, né, esses cristais, doutor? É próprio do rim? O rim fabrica isso? É natural dele? Ou está acontecendo alguma coisa com ele que está dizendo, opa, sinal de amarelo, sinal de alerta aí, doutor? Basicamente por que as pedras se formam. Os cristais... eles são resultado de um termo que nós usamos que chama supersaturação. Muito fácil de traduzir isso. Pega um copo de água, nesse copo de água você coloca uma colher de sal. Uma colher de sal num copo cheio de água. E você mistura. Esse sal vai se dissolver, ele vai desaparecer no solvente, na água. Claro.
Quando você coloca mais uma colher de sal, esse ambiente vai ficar muito concentrado e não vai ter líquido suficiente para dissolver tudo. Então vai ter um sedimento. Esses sedimentos são os cristais. Então todo mundo forma cristal? Eu diria que sim, mas a questão é a seguinte, esses cristais que nós formamos temporariamente logo são eliminados. O problema é quem forma cristal e não todos os dias e nunca tem uma urina sadia. O problema é aquele que forma cristais em demasia. Esses cristais se agregam, um dá mão para o outro e forma um composto sólido, muito bem explicado na matéria anterior. Forma um cálculo, forma uma pedra. E aí, a obstrução mecânica do cálculo é que vai trazer os problemas para a gente. Como tem que descer, a lei da gravidade tem que descer e vai ter que descer pelo ureter. Perfeito. Né? Doutor, se forma esses cristais porque é saturado, supersaturado, não tem, porque o rim está precisando de socorro, de água, de combustível, de o que é? Geralmente, a supersaturação, a causa mais comum disparado é a falta de solvente, falta de líquido, falta de água. Água. Às vezes a gente toma alguns líquidos achando que nós estamos nos hidratando e na verdade estamos tomando mais sal. Então, quando a gente fala água, é água solvente mesmo. Água, essa água aqui, água aqui. Exatamente. Aqui, né? Diferente de Coca-Cola, diferente de refrigerantes, diferente... De sucos de garrafinhas. Sucos de garrafinha, de latinhas, né? Aqueles que os atletas às vezes tomam para repor sais. Então, famosos isotônicos e tudo mais. Agora, doutor, então... E se a gente tem uma alimentação rica em sal, né? A pessoa que, geralmente eu já ouvi aqui do médico que o ideal é de até 4, 5 gramas de sal por dia, né? E a gente tá comendo, ingerindo 14, 15, 16. Tá lá a batatinha frita, a gente já vem salgada, a gente coloca mais sal. Isso já vai colocando mais sal. Isso também é o composto supersaturado do nosso rim que está prejudicando, doutor? Excelente, é uma excelente colocação. O sal, ele aguça a nossa papila de gosto. Então, assim, é gostoso comer uma batata frita salgada, é gostoso, a gente tem um prazer em comer. O problema é esse, que o sal vem com sódio. E o sódio, se a gente passar de 2 gramas de sódio dia, 2 gramas de sódio, dá uns 4 gramas de sal, a gente começa a ter problemas não só de pedra no rim, problemas de hipertensão, problemas... Ácido úrico. Então, uma série de outros problemas. Então, eu diria que é muito seguro dizer, se nós conseguirmos diminuir a ingesta de sal, de sódio, para 2 gramas, 2 colheres de chá dia de sódio, nós vamos ter uma vida muito melhor, mais saudável para os rins e para o sistema todo do organismo. E aquele que ingere mais, a maior quantidade, tem a obrigação de tomar mais água, né? Sem dúvida. Sim tem a obrigação de tomar mais água, né? Doutor, né? A dor. Esse cálculo, por que é chamado cálculo, doutor? Cálculo parece matemática, né? 1 mais 1, 2, etc. Porque justamente que um que agrega com o outro fica um cálculo, doutor? Perfeitamente, é uma dor realmente... Começa onde? Lá em cima no rim ou quando já começa a cair pelo funil, né? Então, isso é uma questão muito interessante, porque todos nós... Lá em cima, a gente está na tela, doutora aí. Perfeito. Né? Todos nós pensamos que a dor do cálculo é porque ele é espinhento e arranha a parede do trato quando desce. Pontiagudo, vai rasgando, vai sangrando, etc. Não é isso? Não é isso. A dor do cálculo, ela é proveniente da obstrução da passagem de urina. Então interrompe o fluxo. Lembra da nascente? O cano entupiu. Exato. Lembra da nascente? Se a gente entupir uma nascente, ela vai transbordar para os outros lados. O rim é um sistema fechado, não tem transbordar. Então o que ele faz? Ele dilata. O rim? O rim dilata. Quando ele dilata, ele causa uma cólica incrível. Porque, como eu falei, ele é um órgão vital, a dor protege. A dor fala, você está com algum problema no órgão vital, se vira. Então é um fator protetor nosso. Quando ele dilata o trato urinário, libera uma série de substâncias que vai para a cabeça e fala, estou com dor. Então, na verdade, não é o cálculo que está rasgando o ureter. Na passagem, não se trata de estar apertando ali e a gente vai tomando água para tentar empurrar, não se trata disso, doutor. Não se trata disso, se trata da obstrução do fluxo de urina. Então, a cólica de rim vem
quando existe uma obstrução. Geralmente a cólica típica é porque o ureter, quando já caiu no ureter, que é um caminho único, o cálculo está ali, obstruiu o fluxo do ureter. Começa nas costas, lombar, meio cólica, meio torcida, e ela caminha, ela tem uma irradiação. Ela vai para frente do abdômen e geralmente desce para a região genital e inguinal. Então é muito típica, é uma dor muito forte, intensidade sempre 10, foi a pior que eu tive, doutor. Eu já tive filho, não foi tão difícil como suportar essa dor. Isso homem e mulher? Homem e mulher. Homem e mulher. Para homem, como a gente não teve filho, sempre é a pior dor que nós vamos ter. Porque não tem uma comparação, um dado comparativo. Exato, né? Exatamente. É uma dor bem característica. O doutor, e ali, se ela vai entupir, né, vai obstruir a passagem da urina, que é o nosso reservatório que vamos mandar embora, né? E se eu tomo mais água, eu vou pensar, puxa, eu tenho a dor, então estou precisando lubrificar a passagem para expelir a pedra, o cálculo, enfim. Então vou tomar mais água, mas está entupido, né? Vai dilatar mais ainda o rim? Perfeito. Olha, isso é excelente. Existe uma recomendação, inclusive de médicos, que quando nós temos um cálculo de rim, durante a cólica, para nós ingerirmos muita água para jogar a pedra fora, aumentar mais ainda a pressão e tentar expelir a pedra. Olha, isso já foi provado cientificamente em estudos científicos, onde uma população fazia isso, outra população não fazia, que não existe diferença significativa nas pessoas que tomam muita água para jogar uma pedra fora. Inclusive, acontece exatamente o que você acabou de mencionar. Dilata mais, vai ter mais cólica. Então, qual que é a recomendação hoje quando um indivíduo está com cólica de rim? Tome água o suficiente. Não é para tomar água em demasia, mas também não é para parar de tomar água. Porque geralmente, quando tem a dor, você tem vômito. Então, você perde líquido ao vomitar. Então, você pode se desidratar. Então, durante a cólica, sempre tomar água, normalmente. Ela pode aparecer de supetão, assim, doutora, assim, de uma hora para outra a pessoa está bem, de repente se contorce, cai no chão de dor, assim, de uma hora para outra, doutor? Pode aparecer? Perfeito. Isso é a história clássica. Doutor, comecei com uma dor forte aqui, cólica, vontade de vomitar, uma dor incrível. Como é que você estava 3 horas atrás? Bem. Não tinha nada. Não tem algo que vai, uma febre, uma dor de cabeça, não tem? Não aparece isso? Não. O indivíduo estava bem, por algum motivo o cálculo renal se deslocou de onde estava, caiu numa dessas vias urinárias e obstruiu o fluxo de urina. É isso. Até muito curioso que isso acontece geralmente com as pessoas de férias. Então, o indivíduo está de férias, mas olha que azar que eu tive justo nas minhas férias. Por quê? Ele sai da rotina dele. Nas férias ele toma um pouquinho mais de álcool, nas férias ele geralmente vai para uma piscina, tira a gravidade, então a pedra se desloca. Às vezes ele vai num parque de diversão, fica de ponta cabeça, sacode, e a pedrinha, é aí que ela sai. Então não é uma coincidência, dá para se explicar dinamicamente o deslocar de um cálculo. Entendi. Entendeu? Agora, doutor, vamos lá. Pode colocar o desenho de novo, por favor, diretor? Assim, eu tenho lá o rim, eu tenho o ureter, que é o caninho que vai até a bexiga. A bexiga está ali embaixo. A bexiga encheu ali, dá o sinal, a gente tem que expelir, tem que urinar, enfim, fazer o xixi. Agora, essa pedrinha, doutor, esse cálculo, né? Ok, começou lá em cima, está lá em cima, obstruindo lá em cima, etc. Mas ele pode descer também, doutor? Né? Ele pode descer pelo ureter. E que grossura que tem esse cano do ureter? Ele aceita um volume tão grande de uma pedra assim, que a gente viu que ela tem o que tamanho do que a pedrinha, o tamanho de um grão de arroz, de feijão, etc. Ela pode descendo e vai rasgando ali também, doutor? Perfeito. Olha, existem também, esses dados são interessantes, excelente pergunta, porque o ureter é um caninho muscular. Pensa numa jiboia, é isso, é uma jiboia engolindo um porquinho, entendeu? Ela se dilata, entendeu? O que a gente chama de lúmen do ureter é de 3 milímetros, mas ele consegue se adequar... Tem uma elasticidade. Uma elasticidade por movimentos que, para expelir mesmo a urina, ele chega a ficar a 5 milímetros. Então, pedras... cálculos até 5 milímetros, eles têm
70% de chance de passar sem intervenção do médico. Isso, sem intervenção do médico, sem medicamento, é natural isso? Naturalmente. O indivíduo, obviamente, ele pode ter dores, entendeu? É normal, às vezes, 5 milímetros, ele em alguns estreitamentos normais do nosso corpo humano, bem na saidinha do rim, bem na entradinha da bexiga, é bem mais estreito, ele pode parar ali, causar um pouco de dor. Mas com esse movimento de peristalse, igual a jiboia engolindo um animalzinho, consegue jogar fora, entendeu? Agora, cálculos acima de 6 milímetros que descem no ureter, aí o jogo fica inverso. Aí você tem uns 60%, 70% de chance de necessidade de uma intervenção ou medicamentosa ou cirúrgica, porque é difícil de passar sozinho, mas ainda pode, tá? Ok, digamos que passou, menos de 5 milímetros, passou, foi lá com dificuldade, enfim, chegou na bexiga. O líquido da bexiga, doutor, assim, porque é um líquido, é um reservatório daquilo que a gente não quer mais, assim, né? Olha lá, né? Olha lá a pedrinha descendo, olha lá a animação lá, né? Perfeito. É o mouse, isso aí né? A pedrinha desceu e chegou na bexiga, doutor, assim. O fato daquele líquido da bexiga, a urina que está ali, ela também ajuda, é uma espécie de um ácido que vai ajudar a amolecer, ela pode depois entrar na uretra? Sim, veja. Se a pedra passou num caninho de 3 a 5 milímetros, quando ela chega na bexiga e na uretra, ela está no rio Amazonas. Acabou, não tem problema. A uretra, durante o fluxo de urina, chega a quase 1 centímetro. Então, assim, você às vezes espelha o cálculo e só percebe pelo barulho dele na privada. Okay. Então, o indivíduo que estava com uma cólica muito grande, de repente passou a cólica da pessoa, chegou na bexiga. E daí quando ele vai fazer xixi, ele percebe, um pedacinho, um barulhinho na privada. E não vai doer a passagem, não... Geralmente, na grande maioria das vezes, o problema não é bexiga, o problema não é uretra. O problema é cálculo preso lá em cima no rim e principalmente no ureter. Aí sim. Gente, quantas informações, que aula fantástica estamos recebendo hoje, aprendendo hoje sobre os nossos rins e cálculos renais. Vou chamar um intervalo na sequência aí, no próximo bloco. Aí sim, eu vou começar a ler a sua pergunta, então não sai daí. E claro, quantas informações nós vamos receber hoje aqui com o Dr. Renato. Então não sai daí, esse é o Vídeo de Saúde, que volta já só para você.